etapa do nosso curso de capacitação de obreiros ou formação de obreiros. E na última etapa que nós paramos foi na página de número 8, onde nós vamos estar dando continuidade. Nós vamos na parte ponto 1.1, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em 11 de janeiro de 1918, a igreja passa a ser reconhecida como tal e Wingren muda o seu nome para Assembleia de Deus, em referência às igrejas de Hot Spring, nos Estados Unidos, sem ligação a institucional, no entanto. Então, conforme você pode ver, uma foto de como era a Igreja Assembleia de Deus ao decorrer daquele ano, você vê aí na sua apostila, na página número 8. Página número 9 vai dizer um pouco sobre a harpa cristã. Isso tudo, querido, que nós estamos adquirindo até aqui é o conhecimento das nossas origens. É o que está aqui nesse quadro. Conhecendo nossa origem. Bem, então vamos lá. Vamos conhecer um pouco da harpa cristã. Em seus primórdios, a Assembleia de Deus usava os salmos e hinos que também eram utilizados por diversas igrejas evangélicas históricas. Mas, em virtude de nossas peculiaridades doutrinárias, os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que também focasse as doutrinas pentecostais. Ou seja, irmãos, os hinos antigamente eram aqueles hinos mais pacatos, aquela coisa mais branda, E você hoje, sendo pentecostal, você já conhece como é que é o ritmo, Hoje é um corinho de fogo, Hoje é um hino da harpa, onde na qual chama a atenção, quando você ouve batalha travada nessa terra, batalha travada nessa terra, e por aí vai, Então um corinho de fogo que eu gosto muito, outro lindo também, se tratando da harpa, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E assim, irmão, são muitos corinhos que anima, aumenta a fé do cristão, Temos outros, se for colocar aí vários, louvores da harpa, um hino que eu gosto muito também, Se tu minha alma a Deus suplica, aleluia, Deus. São hinos que a gente vai gravando, na nossa mente, ou então, o trabalhar, Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Então são muitos hinos que hoje você vai adquirindo, você vai aprendendo, como o hino de conversão, que ele é algum vamos dizer assim, como fosse o áureo, o texto áureo das harpas, que é o 15, Ó, com servo andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que o meu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador.
Aleluia, irmão, se o pastor Rogério for ficar aqui tentando buscar hinos, são tantos que eu amo, tantos hinos, né? Campeões da luz, olha, tá me vindo à mente, né? Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Oh, glória! Né, isso me lembra muito no centro de recuperação, né? Uma missionária chamada missionária Márcia Vidal, e ela louvava muito esses louvores e nos cativava, nós internos, e aquilo mexia dentro da mim. Então, muitos louvores. Você tem aí também um louvor da harpa que mexe contigo, porque são louvores que são feitos para Deus, louvores voltados para Deus, hinos para Deus, e de uma forma ali tão simples. Quando começa a louvar, você começa a sentir uma presença, porque são verdadeiramente voltados para Deus. Se você não é de fazer dos hinos atuais de hoje, louvor, mas os louvores de hoje, as temáticas são as coisas, né? Vai ter que, a roda vai girar, vai ter que ver a minha vitória, vai ver você cair. Então, coisas insinuativas, apontamentos nesses corinhos de hoje em dia que não chega aos pés desses corinhos de raízes, desses inários de raiz. Então, é bom entendermos que para um bom crescimento cristão é necessário conhecer um pouco dessas raízes, conhecer um pouco desses louvores, desses inários, onde na qual os nossos patriarcas, Gunnar Wingler, Daniel Berg, que são os nossos patriarcas das Assembleias de Deus, assim, eles com muito bom grado, com muita unção, trouxeram para a nossa versão brasileira, muitos que foram traduzidos, outros que foram criados ao decorrer, né, dos anos passados, vocês vão ver aqui, e assim houve um grande crescimento. Meus amados, mais ou menos, se eu for ficar aqui falando só de hinos, assim, a gente vai ficar muito tempo. Muitos louvores que eu gosto, muitos mesmo. Mas vamos ao ponto 1.3 da tua apostila, que você recebeu aí em PDF no seu WhatsApp, né? O cantor pentecostal. O cantor pentecostal, em virtude dessa premência, foi lançado em 1921. O cantor pentecostal, impresso pela tipografia Guajarina, sob a orientação editorial de Almeida Sobrinho, tinha o pequeno inário, 44 hinos e 10 corinhos. O cantor pentecostal foi distribuído pela Assembleia de Deus de Belém do Pará, que naquela época achava-se localizada na Travessa 9 de Janeiro, número 75. Vamos ao ponto 1.4 da página 9. O surgimento da harpa cristã. Em 1922 foi lançada em Recife, Pernambuco, a primeira edição da harpa cristã, que viria a se tornar no inário oficial das Assembleias de Deus, sobre a orientação editorial do pastor Adriano Nobre. Teve uma tiragem inicial de 1000 exemplares e foi distribuída para todo o Brasil pelo missionário Samuel Nilstrom. Então, o missionário Samuel Nilstrom foi quem fez essa peregrinação para a distribuição das harpas cristãs, né? 1000 exemplares, né? A segunda edição da harpa cristã, já com 300 hinos, olha, sua segunda edição, já com 300 hinos, olha que rico, 300 hinos, irmãos. Imagine você aí pegar, nessa período de quarentena que nós estamos, você já sentar para começar a aprender esses corinhos. Já parou para pensar? Começar a afiar um pouco aí na harpa cristã, para quando tu voltar na igreja, voltar para os cultos presenciais, como? Começar a dar lugar aí com esses louvores? Meu irmão, minha irmã, são raízes da Assembleia de Deus. A harpa cristã, ela veio galgando tempos em tempos e só crescendo, né? A sua segunda edição, ela já declara, já é colocada impressa em 300 hinos, né? Foi impressa nas oficinas Irmãos
Pangente, no Rio de Janeiro, em 1923, irmãos. Então, a segunda edição, para você entender aí e gravar na tua mente, ó, vai ser pergunta também, é pergunta, irmãos, né? Ela foi feita no Rio de Janeiro em 1923, né? Agora, já em 1932, tinha a harpa cristã 400 hinos. Então, olha só, isso foi 9 anos, né? 1923, ela havia 300 hinos. Então, 9 anos depois, já tinha 400 hinos, ou seja, foram criados mais 100 hinos na harpa, chegando assim em 1932 a 400 hinos cristãos. Então, é muito hino para aprender, é muita história para contar, é muito glória para dar, misturado com aleluia, oh glória. Então, irmãos, 1.5, a elaboração dos hinos. Aleluia. Bebe tua água aí também, junto comigo. É a canequinha, é. Quem me deu essa caneca aqui já está até conhecendo, né? Obrigado, meu amigo Diácono Célio. E Diaconisa Viviane, né? Casal, abençoa aí. Os irmãos da canequinha, né? Cada irmão que vai lá pregar, eles dão uma canequinha. Ô, glória. Isso é uma benção, né? Nosso irmão dirigente do culto da família. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. A elaboração dos hinos, 1.5. Na elaboração dos nossos hinos, muito contribuiu o missionário Samuel Nilsson. Apesar de não ter perfeito conhecimento da língua portuguesa, ele traduziu literalmente diversas letras da riquíssima inódia escandinava, para que os poemas fossem adaptados às suas respectivas músicas. Foi necessário que o pastor Paulo Leivas Macalão empreendesse semelhante tarefa. Por isso, o pastor Macalão tornou-se o principal elaborador e adaptador de nosso hinário oficial. Elaborador e adaptador de nosso hinário oficial. Aí se eu parar para você perguntar quem foi o elaborador e adaptador do nosso hinário oficial, você vai me responder Macalão. Paulo Leivas Macalão foi o principal elaborador e adaptador de nosso hinário oficial. Pegou? Irmão, isso pode cair aí nas matérias aí da prova, né? Porque é um curso de formação, de capacitação de obreiros. Então o obreiro, ele precisa captar os pontos. Por isso a importância de estar fazendo este vídeo, porque você vai poder repetir quantas vezes for necessário a fala desse pastor. Até você não aguentar ouvir mais o teu pastor falar neste estudo aqui, neste curso de capacitação de obreiros, né, da Admora, na plataforma EAD. 1.6. Origem do círculo de oração nas Assembleias de Deus. Meu Deus, esta temática, querido, ela é forte. Irmãos, quando nós passamos no início, né, alguns irmãos vão até lembrar qual foi a grande presença do Espírito Santo quando nós começamos a falar deste assunto, abordar este assunto, círculo de oração. Tu sabe a importância da tua igreja, do círculo de oração, meu amado, minha amada? Tu sabe a importância da oração, meu irmão, minha amada? Neste exato momento, né, muitos estão aí já orando, porque entrou o propósito a partir das 0 horas até as 12 horas de domingo, o propósito pela nação, pelo Brasil, por esta pandemia. Então, irmão, o círculo de oração, irmão, quando ele se iniciou no Brasil, né, foi uma das maiores, um dos maiores trabalhos, né, que teve grande eficácia, resultado. Então, o povo hoje, vejam bem, do ano que se iniciou o círculo de oração até os tempos atuais, o povo andou disperso. Então, quando o povo para de orar, olha o que Deus faz. Às vezes, Deus ele nem precisa fazer, ele só permite. Já parou para pensar nisso? Deus às vezes permite as coisas acontecer para que você, para que eu, possamos nos despertarmos e assim podermos entender de que é necessário cumprir alguns princípios, valores,
que já não se estão fazendo mais. Não estou dizendo que tu não faz, pelo amor de Deus. Não. Mas, meu filho, minha filha, escute uma coisa. O princípio de tudo na vida de um ser humano chama-se oração. Então escute aqui as origens do círculo de oração. Vem comigo, vem. 1.6. Uma das maiores marcas das Assembleias de Deus no Brasil comemorou 74 anos de fundação. Isso, quando foi feita essa apostila, meu irmão, foi o período de 2016. Então, bota-se aí, né, comemorou 74 anos. Então, nós estamos em 2019, 2017, 18, 19. Subiu mais 3 anos, então 75, 76, 77. Então, isso foi no dia 6 de março de 1942. Né? Então, hoje, vamos lá, 6 de março de 2019, comemorou 75, 76, 77, 77. E março de 2020, 78. Então, o círculo de oração no dia 6 de março de 2020 comemorou 78 anos. É isso mesmo. Em 2020, 6 de março de 2020, comemorou-se 78 anos o círculo de oração. Então vamos lá, foi em 6 de março de 1942 que tudo começou, quando a irmã Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, convidou algumas crentes para ajudarem em oração na congregação no bairro da Casa Amarela. Olha aí, ó, coisa linda, em favor de sua filha Zuleide, ou para quem já conhecia de nascença, Leidinha. Leidinha, que se encontrava enferma. A menina não andava, escute isso, a menina não andava, nem falava, e os médicos diziam que ela iria viver apenas 8 anos. É isso mesmo, 8 anos. 7 mulheres se prontificaram. Cecita Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa e Maria José. Durante a campanha de oração, houve uma profecia sobre a enfermidade, aleluia, de Zuleide. Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de meu nome. Você tem noção, irmãos? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo neste momento, a história do círculo de oração, você tem noção de quem foi que falou dessas irmãs? Mas para a glória de meu nome. O nome de Jesus precisava ser glorificado, irmãos. O nome de Jesus na vida de Leidinha, de Zuleide, precisava ser glorificado. Então a sua mãe preocupada chama esse grupo de irmãs, né? Chama esse grupo de irmãs. A nossa irmã Albertina, ela chama esse grupo de irmãs para poder fazer esta oração. E assim houve uma profecia sobre aquela enfermidade. Você tem noção? Houve uma profecia sobre a enfermidade. Diz o Leide, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de meu nome. Escute mais à frente. Fui eu quem gerou essa criança para que, por meio dela, fosse aberto esse trabalho. Aleluia! Você tem noção do que o nosso Deus é capaz? Para poder fazer o nome dele ser glorificado. Olha a situação da dona Albertina Bezerra. A sua filha Leidinha Zuleide estava com um problema de nascença, né? Mas o nosso Jesus, ele fala com o seu povo, fala com as suas irmãs. E a gente vem entender, irmãos, nos dias atuais, às vezes mães
de hoje não têm tanta fé como as das mães de antigamente. Hoje, o que ocorre hoje quando um filho nasce defeituoso, nasce com algum problema genético, e muitos abandonam orfanato, ou fazem até pior, matam, abortam, fazem coisas com filhos que só a misericórdia do Senhor, porque a geração de hoje é uma geração que não ora, uma geração que não busca o Senhor. A geração de hoje é uma geração que esqueceram as suas origens, esqueceram a sua raiz, querido, querida. Mas, em todavia, Deus ele é fiel para fazer o seu povo voltar à sua face. É o que está fazendo agora essa pandemia aí. Quantos já não estão de joelhos dobrados? Eu tiro até por mim, irmãos. Gosto muito de orar, mas de repente não estava orando eu o suficiente para que Deus pudesse ouvir os clamores do servo, ou da minha casa, ou do ministério. Mas em todavia, fé em Deus é o que temos para acreditar na obra que Ele coloca em nossas mãos. Ou seja, por intermédio de alguém que estava enfermo, Deus uniu 7 mulheres para estarem naquela casa, orando, intercedendo, e lançou uma profecia dizendo que ali aquele trabalho estaria sendo aberto por causa daquela enfermidade. Escuta isso. Zuleide cresceu, andou e viveu 49 anos. Cresceu, andou e viveu 49 anos. O nome Círculo de Oração, segundo a fundadora Albertina Bezerra Barreto. Anote isso aí. Se porventura pastor Rogério perguntar quem foi a fundadora do Círculo de Oração, ou quem foram as 7 irmãs que estavam nesse mistério, desse propósito do Círculo de Oração, que foram as 8 na verdade, né? Porque 7 foram convidadas, a 8ª era a anfitriã, a dona da casa, a mãe da Leidinha, da Zuleide, na qual foi necessário juntar este grupo de mulheres. Mas muitas das vezes, irmãos, muitos não estão ligados, muitos vão dispersos para a casa dos irmãos para fazer orações, e aonde você tem que estar focado. Se é em prol daquela enfermidade, daquela vida, vai em prol daquela vida. Se é em prol de fulano, vai em prol de fulano. Se é de Beltrano, é Beltrano. Não adianta querer abraçar o mundo se você não consegue, e nem vai conseguir. Porque o obreiro aprovado, irmãos, é aquele que é delegado uma missão, e esta missão ele cumpre com louvor, com êxito. E estas mulheres unidas numa só fé, num só Senhor, ali oraram, oraram, oraram e oraram, até alcançar o milagre dela. Vejamos mais à frente. Segundo a fundadora Albertina Bezerra, foi inspirado num folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Imagine isso, a oração, um círculo nos céus. Você dobra o teu joelho aqui e fecha um círculo no céu, fecha uma ligação com o Pai Celestial. Quando estávamos orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. Reuniões de orações sob a direção de mulheres nas Assembleias de Deus ocorreram provavelmente desde 2 de junho de 1911, em Belém do Pará, quando as crentes batistas Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, convictas da promessa bíblica do batismo no Espírito Santo, pregada pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Wingre, decidiram se reunir na rua Siqueira Mendes, número 67. Rua Siqueira Mendes, número 67, foi onde o pastor Rogério teve, né? No ano passado, abril do ano passado, na nossa reunião da nossa magna convenção, a nacional, CGADB,
né, bienal, as reuniões, né, são a cada 2 anos, e foi lá em Belém do Pará. Eu tive o privilégio, irmãos, de ir nesta rua Siqueira Mendes, número 67, aonde havia lá uma réplica da Assembleia de Deus, né, bem bonita. Eu tirei muitas fotos lá, tá lá na minha rede social, depois dá uma conferida lá, tem lá, se você conseguir achar tantas fotos, tá lá na rede, mas deve ter um algo lá sobre a viagem de Belém do Pará, e onde eu pude tirar só um momento rápido de estar lá naquela igreja. Fui muito bem recebido lá, e foi uma bênção, irmão, coisa linda. Tem uns irmãos lá que cuidam daquela obra, coisa linda, coisa linda. Então, na rua Siqueira Mendes, né, acompanha aí, da página 10, residência de Celina. Eu buscar e decidiram reunir-se na rua Siqueira Mendes, 67, residência de Celina, e buscar o revestimento de poder para as suas próprias vidas. Desde então, essas reuniões de oração não cessaram, porém, tanto o nome Círculo de Oração, como esse formato com o qual tradicionalmente o Círculo de Oração acontece, com reuniões de 8 às 16 horas, uma vez por semana, surgiam em Recife. Então, futuros obreiros, vocês entenderam aqui o princípio, como é que se foi o círculo de oração? Era uma vez por semana, de 8 a 16. Então tem gente que confunde círculo de oração com consagração. Não, tem o grupo do círculo de oração e tem a consagração, o revestimento de manhã, e tem o círculo de oração. Ah, tem gente que acha, não, então não era para ter consagração, era para ser o círculo de oração. Então não, existe o departamento do círculo de oração e existe o departamento do culto de consagração, que realmente é um momento de manhã para estar buscando ao Senhor, um revestimento, se consagrando, trazendo o povo para se consagrar a Deus, né, no momento de um propósito, né, e tem o período do círculo de oração também. Então não confunda isso. Amém, queridos? Vamos para a página 11, né? Desde o início, as reuniões de oração receberam todo o apoio, tanto do pastor da igreja pernambucana na época, José Bezerra da Silva, como de sua esposa, Malfara Bezerra, além de vários outros crentes. Logo, o círculo de oração com mulheres, um dia da semana, normalmente de 8 às 16 horas da tarde, passaram a correr em todas as igrejas da capital e do interior do estado de Pernambuco, e tornou-se um dos maiores trabalhos da história da Assembleia de Deus. Veja bem, irmãos, o círculo de oração ele sempre se destacou na Assembleia de Deus. A partir do seu ponto inicial, né, que se chegasse em 2020, esse ano completou 78 anos de existência do círculo de oração, e tem muitas igrejas hoje que não tiram mais esse momento, né? Então é momento de pensar, momento de tirar um momento desse revestimento de oração pela igreja, pelo povo. E talvez os acontecimentos do tempo presente ele esteja voltado a essa situação, por conta da falta de oração, da falta de busca a Deus, faz com que passe a termos esta situação, pandemias, né? Chuvas alagando, deslizamentos, né? A quantidade de lixo que o povo também joga nos mares, né? Tudo vem voltando, né? Então, pelo que a gente vem entendendo, é hora de pagar a conta, né? É hora de pagar a conta, porque o humano ele está acabando com o planeta. E é necessário Deus dar um baque na sociedade, da nação da face da terra, para entender que Ele continua sendo Deus. Veja, meus irmãos, né, eu estou já nos 40 anos de idade. E desde minha infância, não via tantas coisas acontecendo como as coisas estão acontecendo nos últimos tempos.
E eu posso tirar isso pela Bíblia, de que no livro de Juízes, mais específico, era uma época onde na qual o povo muitas vezes era 20 anos bem, 40 ruim, ou 40 bom e mais 40 ruim. Por quê? Por conta de que o povo, quando tinha um juiz, quando tinha alguém justo governando, cuidando, o povo ia bem. Esse governo, esse juiz, quando era abatido ou morria, chegava à sua idade, pronto, o povo passava a esquecer tudo o que foi de bom, tudo que o seu princípio dos seus pais fizeram e para poder alcançar o crescimento, alcançar a terra prometida, e assim esqueciam e começavam a murmurar, adorar deuses estranhos, na época Marduk, Baal, Astarote, toda essa comitiva aí de deuses aí na qual nosso Deus abomina. E o que ocorre? Dentro, as pessoas não fazendo o que Deus determina, paga-se o preço. E ninguém quer pagar o preço, né, meus irmãos? Ninguém quer pagar o preço. Então vamos avançando para finalizar esta aula. Então, hoje quase 1000 círculos de oração só na Grande Recife, com reuniões de oração, concorridas e fervorosas. Também no pastorado de José Bezerra, à frente da Assembleia de Deus em Pernambuco, foi fundado o Círculo de Oração de Crianças, e na mesma época do início do Círculo de Oração com mulheres. As reuniões com o Círculo de Oração foram difundidas em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil. Em 5 de março de 1961, o então líder da Assembleia de Deus em Belém, do Pará, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, seguindo o modelo pernambucano, determinou que as congregações dessem apoio ao trabalho de oração das mulheres em Belém e o incluísse na programação semanal da igreja. Tal decisão foi plenamente apoiada pelo ministério, e a partir de então as mulheres passaram a se reunir nas igrejas e passaram a usar o nome Círculo de Oração. Enfim, meus amados, no final aí dessa página 11, né, você vê a foto aí real, né, do primeiro círculo de oração no mundo da Assembleia, né, aí tá as mulheres aí, o grupo das mulheres na Casa Amarela. Então o círculo de oração é uma coluna da igreja. Então entenda bem, o círculo de oração é uma coluna da igreja. E se você entende que é uma coluna da igreja, comece a partir em diante obter esse conhecimento, sendo você também uma coluna da igreja. Oração é o princípio de ações para aquele que pede. Então, quando você se inicia numa oração, você circula o céu. Circulando o céu, a tua ligação é direto com o papai. Então passe a circular mais o céu, passe a fazer o teu círculo de oração, junte aí com as suas irmãs, junte com pessoas na qual você possa almejar um crescimento espiritual, intimidade para com Deus, para que Deus possa lhe responder, para que Deus possa lhe dar uma direção em tudo que tu for fazer. Oração é princípio de ação, porque para ter ação, primeiro se inicia na oração. Orou, pediu a Deus, mas não fica sentado esperando cair do céu não, querido. Corra e faça a tua parte. Tem coisas que é para você fazer, tem coisas que é para eu fazer, tem coisas que é para Deus fazer. Então, se tratando de que tu já fez a tua parte, confia no Senhor. Orou, fez a tua parte, tua atitude, não ficou só acomodado, buscou por todos os meios, não deu certo, deixa na mão do Senhor e o mais Ele fará. Meus amados irmãos, então, né, aí está na página 12, né, que é a página que nós vamos estar encerrando, tem uma foto aí colorida, né, da irmã Albertina Bezerra, né, que foi a fundadora do Círculo de Oração no Brasil, né? Essas irmãs aí é uma benção, e a foto junto com a jovem lá ao lado ali que eu estou vendo,
da Zuleida, Leidinha, né, na foto preto e branco, né? Então, a mulher na Bíblia, para você ter uma noção, a importância da mulher na Bíblia. A mulher tem uma importância muito grande. Então, você que vai estar ouvindo esse vídeo, você esposo, então cuide, né? E entenda a importância da tua esposa no ministério, entenda a importância da tua esposa, você esposo, entenda, você esposa, entenda do teu esposo também. Então, a mulher na Bíblia tem um papel muito importante. Tal constatação não é demagogia. É verdade que as personagens femininas são minorias e poucas em comparação ao número daquelas masculinas. Todavia, considerando a sociedade patriarcal de então, a presença delas não pode deixar de ser notada. Diria que se não aparecessem, se não fossem citadas, seria normal. O fato de, às vezes, terem um papel tão relevante considerando sempre a situação daquele período. Considerando a situação daquele período. Então, irmãos, de uma importância significante. Já no Antigo Testamento, encontramos verdadeiros símbolos de fé. Não é o caso de relembrar da história delas, mas basta recordar alguns nomes, né? Sara, Miriam, Raquel, Débora, Juda, Ruth, Ana, Mical, Abigail, Esther e Reticências. Né? Por aí vai, irmãos. Então, o Novo Testamento, o papel delas é necessário. O papel delas é ressaltado ulteriormente. Lembremos, nesse caso, de Maria, mãe de Jesus, Maria Betânia, Marta, Madalena, a Samaritana, Priscila, Lídia, né, e Reticências. No caso das mulheres, era reconhecida em razão de, no campo missionário, realizando uma missão evangelizadora. Naturalmente, lhe cabia o título de missionária. No entanto, missionário ou missionária é toda pessoa que está empenhada com o anúncio do Evangelho. É o agente autorizado da igreja e por ela enviado ou enviada a proclamar a mensagem do Evangelho para Edilson Queiroz. Veja bem, para Edilson Queiroz, missionário é o enviado da igreja local para levar o Evangelho às pessoas de outro contexto cultural geográfico. Esse é o pensamento de Edilson Queiroz. Então, meus irmãos, mulheres são grande importância no ministério. Vemos que as Assembleias de Deus dão um valor às suas mulheres na parte da oração, né? E é isso que Deus direcionou. Mulheres de oração, mulheres que buscam, mulheres que se fortalecem na presença de Deus. Meus irmãos, na denominação Assembleia de Deus, as missionárias ou obreiras desempenham um papel importante de apoio e auxílio ao ministério e ao corpo da igreja para continuar a missão de oração ao círculo de oração, com a ajuda do Espírito Santo e com alguns atributos essenciais que devemos seguir. Então, queridos, é isso. A aula da primeira etapa, que é uma aula de revisão, foi uma aula, né, de colocação dos pontos até a página 12, né, que nós temos que falar sobre, né, conhecendo nossa origem, né. Então, queridos, amados irmãos, você que vai estar ouvindo este vídeo, entendeu? Adquire o conhecimento, porque o conhecimento não ocupa espaço. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te proteja e até a próxima aula, se Deus assim permitir, né? Nós vamos estar fazendo aí. Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus.